Você já teve que assistir ao próprio enterro? Foi isso que eu fiz numa tarde fria de junho de 1932. Escondido atrás das árvores, com o rosto coberto de terra e sangue seco, eu vi minha própria mãe desabar ao lado de um caixão vazio. Eu vi meu nome escrito na cruz improvisada. E mais do que tudo, eu vi meus tios, sorrindo discretamente, como quem finalmente se livrou de um problema. Eu me perguntava se aquilo tudo era um pesadelo. Se eu tinha mesmo morrido, e aquele era o inferno. Mas o gosto metálico do sangue na minha boca, a dor insuportável nas costelas e o frio atravessando meus ossos me diziam que eu ainda estava aqui, vivo e esquecido. Ou melhor, descartado. Naquele dia, eu prometi que eles ainda me veriam de pé, e não como Giuseppe Morelli. Esse nome, eles mataram. Se essa história já te prendeu até aqui, então deixa o seu like e acompanha até o fim, porque o que fizeram comigo não foi só traição, foi assassinato, só que com a vítima ainda respirando. Meu nome é Giuseppe, e quando cheguei ao Brasil tinha apenas 11 anos. Isso foi em 1912. Eu nasci em Treviso, na Itália, mas a fome por lá não deixava a gente crescer. Meu pai dizia que o Brasil era terra de oportunidades. Tudo que planta, dá. A gente veio num navio abarrotado, com cheiro de vômito, fezes e esperança. Desembarcamos em Santos e depois seguimos para o sul, onde prometeram terra e liberdade. Paramos em Nova Trento, Santa Catarina. O chão era pedregoso, o mato era alto e o frio cortava a pele como navalha. Mas meu pai, Pietro Morelli, nunca reclamava. Ele dizia que os homens crescem quando a terra é dura. Em pouco tempo, a gente levantou uma casinha de madeira, com fogão a lenha e uma cruz entalhada na porta. Vivíamos do que plantávamos e da fé. A fé nos fazia suportar os verões secos e os invernos úmidos. A fé nos fazia aceitar que a escola era luxo, que os bois eram amigos, e que a única coisa que podíamos deixar para os filhos era a terra. Mas meu pai não viveu o bastante para me deixar nada. Ele morreu em 1919, na grande gripe espanhola. Foi enterrado às pressas num terreno raso, com os vizinhos de máscara e medo. Minha mãe, Alma, ficou sozinha comigo e com minha irmã pequena, Francesca. E foi aí que os tios se aproximaram. Luigi e Domenico Morelli, irmãos de meu pai. Eles tinham um pedaço de terra do outro lado do rio que nunca prosperou. Enquanto meu pai arava o solo com suor e fé, eles viviam mais no bar do que na roça. Mas quando ele morreu, começaram a ajudar. Primeiro com conselhos, depois com ferramentas e, por fim, com propostas. Você é muito jovem para cuidar disso tudo, Giuseppe, diziam. Deixa que a gente administra por um tempo, só até você crescer. Minha mãe, coitada, aceitou. Confiava neles. E eu, com 15 anos e calos nas mãos, apenas obedecia. Mas eu nunca fui burro. E logo vi que algo estava errado. As contas não fechavam, o milho desaparecia, as galinhas também, e minha mãe ficava mais triste a cada mês. Quando ela adoeceu, em 1925, já era tarde. Morreu sem saber que estava cercada de lobos. Com 24 anos, eu finalmente assumi tudo sozinho. Me libertei dos tios, recuperei o pouco que sobrou e comecei de novo. Plantei uva, fiz vinho, comprei 2 vacas. Em 3 anos, o pedaço de terra que todos diziam que era azarado virou o mais produtivo da colônia. E foi aí que a inveja brotou. Um dia, Luigi chegou com um advogado da cidade. Disse que precisávamos regularizar os documentos da terra, que era para o meu bem, que agora os tempos eram outros. Eu sabia assinar meu nome, mas não sabia ler direito. Ele me mostrou um papel, apontou onde assinar, e eu confiei. Esse foi o meu erro. Agora, olhando para trás, eu entendo. A assinatura daquele dia foi a minha sentença de morte. Eles tinham tudo planejado. 2 meses depois, sofri um acidente. Um dos bois se assustou e me jogou barranco abaixo, disseram. Só que não foi o boi. Eu vi as mãos empurrando. Eu senti o chão sumindo.
E quando acordei, estava embaixo de uma ponte com a cabeça latejando e o mundo girando. Não sei quanto tempo fiquei desacordado, mas quando voltei para casa cambaleando, vi a placa preta na porteira. Luto. Quando vi aquela placa de luto pendurada na porteira, meu coração não entendeu de imediato. Era como se o mundo estivesse de cabeça para baixo e eu ainda estivesse sonhando. Caminhei até a varanda. Tudo estava estranho. Havia flores murchas numa bacia, como se tivessem sido deixadas para um velório. E então vi a cruz. Estava cravada num canto do terreno, improvisada com 2 pedaços de madeira tortos. E ali, em letras tremidas de giz branco, estava meu nome. Giuseppe Morelli, 1901, mas 1932. Eu congelei. Por alguns segundos, achei que talvez eu estivesse morto mesmo. Talvez meu corpo estivesse ali de pé, mas minha alma já tivesse sido enterrada. Mas foi quando ouvi vozes dentro da casa. As vozes dos meus tios, que tudo voltou. A queda, as mãos que me empurraram, a dor na cabeça, o gosto de terra e sangue. E agora, a confirmação. Eles me mataram. Não com faca, não com veneno, mas com papel, tinta e um teatro bem ensaiado. Vi meu próprio enterro. Vi minha irmã, Francesca, ajoelhada, chorando. Ela era só uma menina e agora estava sob os cuidados dos assassinos do irmão. Eu quis gritar, correr, invadir a casa, mas o corpo não respondia. O medo me enraizou no chão como um poste seco. Naquela noite me escondi no paiol de um vizinho, onde dormia encolhido entre sacos de grãos e ratos. De madrugada, com o pouco de força que restava, peguei a estrada de barro e caminhei. Sem rumo, sem nome, sem alma. Tudo que me mantinha em pé era o ódio. Mas não um ódio cego. Era um ódio frio, calculado, um que prometia esperar o tempo que fosse necessário. Andei por 2 dias sem comer. Caí desmaiado perto de um riacho e só não morri porque fui encontrado por um homem que parecia ter saído de um livro antigo. Túnica cinza, barba espessa, olhos serenos. Era Frei Estevão. Ele me carregou até um mosteiro franciscano isolado no interior do Paraná. Um lugar que não aparecia em mapas, onde se rezava mais do que se falava. Lá, me alimentaram com caldo de batata e pão velho. Limparam meus ferimentos e me deixaram em paz. Não fizeram perguntas. Fiquei ali por meses. Aos poucos, minha mente começou a clarear. As dores sumiram. As memórias voltaram. E com elas, a consciência de que, para o mundo lá fora, eu não existia mais. Eu era oficialmente um defunto. Foi então que tomei minha decisão. Eu não voltaria como Giuseppe Morelli. Não agora. Pedi ao Frei que me chamasse de Ângelo, Ângelo Bianco. Era o nome do meu avô materno, homem bom, que morreu antes de pisar no Brasil. Ninguém ali desconfiou. Não era comum um rapaz jovem pedir abrigo com um nome falso, mas tampouco era comum um jovem com olhos tão carregados de dor. Sob essa nova identidade, comecei a trabalhar para os frades. Carpintaria, roça, olaria. Fui aprendendo tudo, em silêncio, em segredo. O corpo se curava, mas a mente não esquecia. É preciso mais coragem para calar do que para gritar, me disse Frei Estevão uma noite, quando me viu apertando os punhos sozinho no escuro. Ele era um homem sábio, mas não sabia que dentro de mim havia um vulcão prestes a explodir. Eu só precisava esperar a hora certa. Depois de 1 ano, deixei o mosteiro. Peguei emprestado o burrico de um lavrador e me estabeleci numa vila próxima, onde ninguém sabia de nada. Ali comecei pequeno. Vendia mel, cortava lenha, fazia carvão. Nunca fiquei mais de 3 meses no mesmo lugar. Tinha medo de ser reconhecido, ou pior, de que minha vingança viesse antes da hora. Aos poucos, o que era sobrevivência virou plano. Cada centavo que eu guardava tinha um destino. Eu sabia exatamente quais terras queria comprar e por quê.
Os Morelli, meus tios, tinham ganância, mas não sabiam plantar. O que eles roubaram começou a definhar. O solo ficou infértil. A dívida cresceu. E o destino, silencioso como eu, começou a fazer justiça. Com o tempo, fui comprando pedaços de terra vizinhos, usando terceiros como fachada. Um primo distante aqui, um amigo de confiança ali. Em menos de 10 anos, metade da antiga colônia já estava, indiretamente, sob meu comando. E ninguém, absolutamente ninguém, desconfiava que o morto estava por trás de tudo. Os mortos não falam, mas às vezes, eles colhem. Essa frase eu escrevi numa das tábuas da minha pequena vinícola, escondida atrás de um galpão simples, sem placa, sem vaidade. Aquilo era só o começo. E se você está aqui ainda ouvindo tudo isso, é porque talvez você também já foi dado como derrotado. Já foi apagado da história por gente que nunca teve coragem de escrever a própria. Mas escuta o que eu vou te dizer. A memória é como a terra. Mesmo quando parece seca, ela guarda tudo. E um dia, tudo floresce. No próximo trecho vou te contar como a morte deles começou, no exato dia em que o governo decidiu fazer um levantamento de terras. Fica comigo. A parte mais bonita ou mais cruel da história ainda está por vir. O tempo tem um jeito curioso de arrumar as coisas. Quando a gente tenta resolver tudo com pressa, se atrapalha. Mas quando a gente cala, observa e espera, ele trabalha por nós. Foi em 1944 que a roda começou a girar a meu favor, com força e barulho. O Brasil estava em guerra e o exército precisava expandir seus postos no interior. Chegou então uma notificação do Ministério da Guerra à Prefeitura de Nova Trento. Era preciso identificar áreas de terra mal utilizadas ou improdutivas para possível requisição militar. A notícia caiu como uma bomba entre os fazendeiros da região. Muitos correram para regularizar documentos, limpar terrenos, inventar plantações que não existiam. E entre eles estavam Luigi e Domenico Morelli, os homens que roubaram minha identidade e minha terra. Eles estavam falidos. A terra que antes florescia, agora só dava erva daninha. O vinhedo morreu, as vacas sumiram, os empregados se revoltaram. Só restava a aparência. Eles viviam de fachada, sustentados por créditos e favores que não resistiriam a uma fiscalização do governo. Eu vi a oportunidade brilhar. Enviei, anonimamente, uma carta à Junta de Fiscalização Agrária. Dentro dela, estavam cópias dos antigos mapas da colônia, documentos de compra e venda com nomes que nem sabiam que seus lotes já tinham sido vendidos. Tudo reunido em silêncio ao longo dos anos. E mais importante, uma única folha datilografada com uma frase no topo: o morto reclama o que é seu. A inspeção chegou sem aviso. 4 homens fardados, pranchetas na mão, começaram a medir, fotografar, perguntar. E enquanto isso, eu observava de longe, como sempre fiz. Foi ali, no meio daquela confusão, que reencontrei minha irmã Francesca. Ela estava irreconhecível. Tinha agora uns 30 anos, o rosto marcado pelo sol e pela vida dura. Casada com um homem ausente, mãe de 3 crianças magras. Quando nossos olhos se cruzaram, foi como se o tempo parasse. Ela me olhou por segundos, sem dizer uma palavra, e depois abaixou os olhos. No dia seguinte, deixaram um ofício na casa dos Morelli. Estavam sendo convocados a comparecer na audiência pública de reavaliação fundiária. Um evento obrigatório com presença de representantes do Estado, do Exército e do Registro de Imóveis. A cidade ficou em alvoroço. Era raro ver gente graúda chegando na colônia. Mais raro ainda era ver os poderosos tremendo. Na semana que antecedeu a audiência, confesso, eu mal dormi. Revisei cada papel, cada plano, cada testemunho silencioso que juntei ao longo dos anos. Tudo estava no lugar. Mas o que me tirava o sono era saber que, em breve, eu teria que me apresentar. E com isso,
abrir a ferida, tirar a máscara. Será que eles ainda lembrariam de mim? A resposta veio mais cedo do que eu imaginava. Na véspera da audiência, recebi uma visita inesperada. Francesca. Ela bateu na minha porta com as mãos trêmulas, como quem procurava um fantasma. Você... é você? Ela sussurrou, os olhos marejados. Sim, irmã. Mas não diga meu nome ainda. Não aqui. Ela chorou como uma criança. Me contou tudo, que sempre duvidou da versão contada pelos tios, que cresceu ouvindo cochichos, que tentaram mandá-la para longe quando completou 15 anos, que nunca se sentiu parte daquilo. Eles te mataram, Giuseppe, mas eu sabia que a terra ia te devolver. Essa frase dela me arrepiou. O dia da audiência chegou. A prefeitura estava lotada. Pessoas em pé, curiosas, autoridades de paletó desconfortáveis com o calor do sul. Luigi e Domênico estavam nervosos, roupas engomadas demais, sorrisos forçados. Quando chamaram o primeiro nome da pauta, senhores Luigi e Domênico Morelli, eles levantaram. Mas antes que pudessem se pronunciar, um homem do cartório abriu um envelope pardo e disse: antes de prosseguirmos, temos aqui um pedido de retificação territorial, feito por um requerente que se declara proprietário legítimo das terras em questão. A sala ficou em silêncio. Nome do requerente: Giuseppe Morelli. Foi como um trovão. As pessoas se entreolharam, cochicharam. Os Morelli empalideceram. E eu, pela primeira vez em 13 anos, levantei da última fileira e caminhei até a frente. Com passos firmes, com o peso de cada dia de silêncio nos ombros. Fui até a mesa, pus meu chapéu de lado e disse: eu sou Giuseppe Morelli. E nunca morri. Se você está sentindo o coração apertado agora, imagina o deles. No próximo trecho, vou te contar o que aconteceu dentro daquela sala. E como a morte deles não veio como a minha, mas foi bem mais dolorosa. E se essa história ainda te prende, se inscreve no canal agora mesmo. Tem muita gente por aí querendo apagar os outros. Mas aqui, a gente revive as memórias que importam. O silêncio na sala era tão denso que dava para ouvir o ponteiro do relógio da parede. Os olhos de todos estavam sobre mim como se eu tivesse acabado de sair do túmulo. E de certa forma, tinha. Luigi tentou balbuciar algo. A voz falhou. Isso é um absurdo. Giuseppe está morto, gritou Domênico, vermelho, suando. O homem do cartório apenas levantou o envelope que eu havia enviado com semanas de antecedência. Ali estavam cópias de documentos, relatos juramentados, fotos antigas, tudo provando que eu era quem dizia ser. Eu não precisava me justificar. Meu rosto falava por mim, minhas mãos também. Foi então que retirei do bolso uma carta que minha mãe havia escrito antes de morrer. Uma carta que ela nunca teve coragem de entregar, mas que guardou embaixo do colchão, e que um velho vizinho me entregou anos depois, escondida entre as tábuas. Se um dia você voltar, meu filho, e ler estas palavras, saiba que nunca acreditei que você morreu. As mães sentem. O que eles fizeram com você foi monstruoso e rezo a cada noite para que o tempo mostre quem você sempre foi. Língua presa, olhos úmidos, a audiência ficou calada. O delegado fiscal olhou para os Morelli e perguntou: vocês têm algo a dizer? Eles ficaram em pé, mas pela primeira vez, em silêncio. E isso, vindo deles, era a confissão mais barulhenta que já ouvi. A sentença veio 2 semanas depois. Os documentos antigos foram invalidados. A propriedade devolvida ao legítimo dono, Giuseppe Morelli. Mas eu fiz diferente. Eu não entrei com pedido de indenização. Não processei. Não cobrei nada. Apenas mandei erguer uma cerca nova ao redor da antiga fazenda e afixei uma placa com letras fundidas em ferro. Escola de Jovens Lavradores Morelli, onde a verdade floresce. Doei as terras para a criação de uma escola rural. Simples, sem luxo,
mas com livros, com biblioteca, com aula de direitos civis e de história da terra. Eu queria que ninguém mais fosse enganado como eu fui. E mais que isso, que ninguém mais fosse enterrado vivo por não saber ler um contrato. A cidade inteira foi à inauguração. Até meus tios apareceram. Estavam acabados. Viviam de favor, morando nos fundos da casa de um sobrinho ingrato. Quando Luigi me viu, abaixou os olhos, e foi aí que entendi. Eles não perderam a terra, perderam a história. Aqueles que se acham donos de tudo morrem quando ninguém mais quer ouvir seu nome. Hoje eu estou com 94 anos. Minhas mãos doem. Meus passos são lentos. Mas minha voz, ela ainda alcança. E se você chegou até aqui, escutando essa história, eu te peço uma coisa. Comenta aí embaixo. A verdade floresce, para eu saber que você ficou comigo até o fim. E compartilha com alguém que também foi dado como derrotado, mas ainda respira. Porque no fim das contas, vingança de verdade não é ferir. É florescer onde juraram que você jamais pisaria de novo.